Bom dia, pessoal. Eu sou o Naná, jornalista. Vamos conversar aqui sobre política e conhecimento, sem concessões filosóficas ao conservadorismo e ao capital. Deem o link e ativem o sininho. Vamos começar pelo óbvio, a fim de progredirmos no debate mais rapidamente. O governo Bolsonaro representa um projeto político do capital internacional. É incômodo para a pátria do capital, os Estados Unidos, economias autônomas, ainda mais com o potencial do Brasil. Destruir a economia brasileira é o objetivo número 1 do grande capital. Na esteira desta operação, o grande capital se apropria dos bens e do mercado, tanto a partir da falência das empresas privadas brasileiras, quanto no processo de privatizações. Para esse processo são necessárias algumas alianças com alguns capitalistas. E o setor bancário e financeiro é o grande aliado, já que opera na pura especulação, sem vínculo com a produção de mercadorias específicas. E seus interesses estão bem representados na capitalização da reforma da Previdência. Parece óbvio também que a articulação da Operação Lava Jato veio dos Irmãos do Norte e que Lula é, de fato, um preso político. Uma manobra do capital para efetivar seu plano de destruição da economia e alterar a correlação de forças na América Latina. A ascensão econômica do Brasil e a sua capacidade de articulação com outros países e mercados apresentavam um forte risco para o esquema de controle americano sobre o mundo. Bolsonaro elimina um player importantíssimo do bloco dos BRICS e alinha o país aos interesses americanos, mesmo que representem enormes prejuízos à economia nacional, como o frango árabe e o milho iraniano. Isso posto, é forçoso ressaltar que o centro dos ataques do grande capital é o capital variável, ou seja, os salários dos trabalhadores. O aumento do desemprego achata automaticamente o ganho dos empregados, já que aumenta a pressão do exército de mão de obra de reserva sobre os trabalhadores na ativa, tornando ainda mais confortável para o grande capital precarizar mais as condições de trabalho, elevando a sua taxa de lucro. E não há uma perspectiva de retorno nos marcos do capitalismo, algo do tipo que depois da rapina voltaremos a crescer. Isso não existe. O capital é cancerígeno, corrói até a morte. E é por isso que a classe trabalhadora deve construir uma nova direção política, para além da esquerda tradicional. O PT perdeu totalmente a capacidade de dirigir a classe trabalhadora de forma autônoma. O PT e Lula atuam dentro da institucionalidade, esperam Bolsonaro sangrar e resolver o problema nas próximas eleições. Já estão vendendo a euforia de uma grande lavada anti-bolsonarista em 2020. Toda articulação petista é institucional. Não há um engajamento efetivo das direções nas mobilizações. E é claro na fala de Lula que ele vai manter sua aliança com setores desenvolvimentistas do capital e progressistas na política. A CUT está completamente apática. A fala de um dos líderes do PSOL, o Vacari, refletiu esta resistência do PT de ir às ruas, quando conclamou o PT a se aliar à esquerda. Essa resistência também se reflete na fala de que é preciso acumular forças e de que a retomada dos movimentos será lenta e gradual, que estamos diante de um longo processo. Ótimo argumento para frear os ânimos mais exaltados. O foco na liberdade de Lula é um desvio para o desmonte das regras nas relações de trabalho construídas no último século. O PT parece não se importar com a destruição dos direitos. É uma atuação pró forma, absolutamente dentro da institucionalidade. O problema é que os outros partidos da tal esquerda estão todos a reboque do PT, no discurso de que o Lula livre muda tudo. O PSTU até não
compactua do discurso, mas está tão desarticulado que é difícil achar manifestações suas atualizadas de conjuntura. A questão que quero que reflitam é sobre se existe de fato uma direção anticapitalista para a crise e de como é possível criá-la, não para um futuro longínquo, mas para amanhã.